dos vídeos anteriores eu falei sobre em que Deus eu creio. Houve uma boa repercussão. Católicos, evangélicos, espíritas, muçulmanos reagiram bem à colocação que fiz. Agora eu pergunto, mas e crer em Deus para quê? Qual é a utilidade da fé em Deus? A que isso me leva? E aí eu quero voltar ao texto que eu citei aqui, o primeiro texto, e fiz a referência errada, o texto correto, mas a referência errada. Êxodo 3, capítulo 3, dos versículos 7 a 10. Lá no versículo 10, já se dá uma resposta a essa pergunta. Quando, segundo a experiência narrada pelo livro de Êxodo, do que teria vivido Moisés no deserto, no encontro com Deus, Moisés ouve, no interior da sua consciência, o mandato divino. Vai e tira meu povo da escravidão do Egito. E lá em Isaías, um livro que eu também citei, que são vários Isaías, no mínimo são 3 Isaías dentro de um livro só, no primeiro Isaías, no capítulo 6, quando o profeta se encontra no templo, num momento assim de profunda experiência espiritual, em que ele vivencia quase que um transe, ele responde ao chamado para ser profeta: eis-me aqui, envia-me a mim. Então vou juntar essa fala do profeta Isaías com o que Moisés diz que ouviu de Deus. Para que crer em Deus? Primeiro, crer em Deus para lutar pela libertação do povo. Lutar para tirar o povo do contexto absolutamente desumano que faz com que ele seja escravo, sem direitos, sem vez, sem voz, sem terras, sem pão, sem sequer cebolas para repartir com suas famílias. Crer em Deus significa ir lutar com o povo, colocar-se no meio do povo, e não só ficar rezando, orando dentro da igreja. E a questão do profeta, o profeta se sentir assim, chamado no meio de um povo que vivia tremendos conflitos com as viúvas abandonadas, com os trabalhadores agrícolas sem o direito aos frutos que plantava e que colhia para os proprietários das terras. O profeta se sentia dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero ir lá para denunciar essas barbaridades que se faz contra aqueles que trabalham. Crer em Deus é isso, é se colocar numa posição profética, e se colocar na linha de quem se disponibiliza a denunciar essa situação que aí está, e não só pedir para Deus que tenha misericórdia dos outros, misericórdia dos pobres, misericórdia dos injustiçados. É preciso ir. E, finalmente, para chegar no Novo Testamento, cito um outro texto que é repetido tanto por Mateus quanto por Lucas, que é aquela da chamada Monte da Transfiguração, em que Jesus se reúne lá com Tiago, Pedro e João, e tem uma experiência lá de antecipação da ressurreição, e a coisa fica tão boa lá em cima, o ambiente fica tão gostoso, que Pedro, apesar de ter pertencido a uma corrente farisaica guerrilheira, ele diz: mestre, é bom que estejamos aqui, vamos fazer umas tendas aqui, eu faço uma para ti, outra para Tiago, outra para João, daí não vamos ficar aqui por cima mesmo, tá tudo bom, a gente fica tudo aqui dando uma boa. E Jesus disse: não, nós vamos descer a montanha. E quando eles desceram a montanha, eles se depararam com aquilo que o Evangelho chama de demônios, com o homem da mão ressequida, com pessoas doentes, com aqueles que vivem na situação dos limites da existência, sem amparo, sem apoio, sem solidariedade, sem direito, sem nada. Então, crer em Deus é isso. E a gente possuir essa força e não ficar preso nela, é ir em direção aos outros, ir no encontro com os outros, mesmo que seja difícil e seja arriscado.
É aí que se prova que se crê em Deus. Ficar dentro da igreja, aqui, orando, rezando, batendo palmas, comungando, tal, é muito bom, muito gostoso. Mas crer é muito mais do que isso. Abraços críticos e fraternos para vocês todas, para vocês todos.